bem-vindo e muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro, eu sou pianista, sou cantora, sou educadora musical e você tá aqui numa aula de vitrola. Como assim vitrola? Eu iniciei um quadro novo, essa é a vitrola musical. Tadã! Por isso que eu tô aqui. O que vai ser nesse quadro de vitrola que a gente vai tocar, quer dizer, eu vou tocar, você vai me ouvir tocar e a gente vai ter a oportunidade de conhecer alguns repertórios, de entender o pensamento musical por trás de algumas dessas músicas que eu trouxe aqui pra você e você vai ter a oportunidade de aprender muito sobre música. Eu espero que de verdade você goste desse quadro novo que eu estou aqui com o meu piano para dividir com você esse momento de aprendizagem, tá? E se você curtir, lógico, dá o seu like aí, já aproveita e manifesta. Dani, super curtir, mantenha o Vitrola mais vezes, porque esse é o primeiro vídeo do Vitrola Musical, tá bom? Então, portanto, de novo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, porque hoje eu escolhi um tema que é tocar músicas lentas. Quando a gente está estudando uma música rápido, a gente acha que ela é assim, né, o supra-sumo da dificuldade de tocar música rápida, porque a gente tem que ter agilidade no instrumento, mas a gente não imagina o trabalho que dá tocar uma música lenta. Então esse tema, que é um contrassenso, aí eu trouxe pra gente conversar hoje, para que você possa ter esse olhar também do que é necessário que você desenvolva e quais as preocupações que você tem que ter quando você está diante de um repertório que tem um andamento mais calmo, que tem um andamento mais contido e que não vai exigir de você virtuosidade no sentido de agilidade no instrumento, mas vai exigir de você uma série de outras competências musicais, uma série de outros olhares para a tua música. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Eu selecionei uma música, eu trouxe uma música para a gente ter como um fio condutor do nosso aprendizado aqui, que vai ser o Adágio em Sol menor de Antônio Albinoni. Não é Antônio, é Tommaso Albinoni. Ok? Então esse Adágio em Sol menor vai ser a nossa música guia aqui, que por sinal é uma música muito, muito linda, tá? Eu não sei se você conhece o compositor Tommaso Albinoni, mas ele é um compositor barroco italiano que ficou muito famoso, especialmente na sua época também, como um compositor de óperas. Ele escreveu quase 50 óperas e vários outros temas instrumentais também, sonatas, concertos. Enfim, e ele chamou a atenção na época barroca até de Bach. Ele atraiu a música instrumental dele, atraiu a atenção de Bach, de Johann Sebastian Bach, que escreveu pelo menos 2 fugas baseadas aí em temas do Albinoni. Então, e frequentemente usou os baixos deles na condução harmônica. Enfim, então o Albinoni teve um trabalho interessante no período barroco. Ele nasceu, para ser mais especificamente, ele nasceu... Deixa eu ver, eu peguei a data aqui para falar para você. Ele nasceu em 1671, em Veneza, e ele morreu em 1751, tá? Agora, o que é uma coisa muito curiosa é que ele não é o compositor dessa obra. A gente, quando pesquisa essa obra, Adágio em Sol menor, a gente encontra do Tommaso Albinoni, mas não é dele. Na verdade, essa obra já se sabe que ela é de um musicólogo chamado Remo Ghiasotto, né? Que na verdade ele diz que compôs essa obra, ele escreveu essa música aqui baseado em temas que ele encontrou, baseado em 6 compassos que ele encontrou dentro da obra de Tommaso Albinoni, porque assim, durante a Segunda Guerra Mundial, o bombardeio que teve em Dresden, acho que é isso mesmo, acabou consumindo boa parte do repertório da obra do Albinoni. Se perdeu muita coisa com a destruição da biblioteca estadual lá de Dresden, eu falei errado, não é Dresden, é Dresden. Enfim, então muita coisa se perdeu, mas esse musicólogo chamado Remo Ghiasotto, também italiano, né, ele se baseou num fragmento de 6 compassos que ele encontrou no manuscrito de Albinoni, né, numa biblioteca da Saxônia, enfim, e por esse trechinho de 6 compassos, ele acabou criando essa peça, que é uma peça muito linda, muito conhecida e creditada a Albinoni, mas na verdade não é do Albinoni, tá bom? Dizem que o Remo fala que é baseada na ideia inicial dele, então por isso se coloca como a dele. Bom, mas o fato é que eu trouxe ela aqui para a gente poder conhecer um pouco mais desses desafios interpretativos de uma música lenta. Olha, ela não foi escrita originalmente para piano, então eu tenho aqui, eu vou dividir com você também na tela em alguns momentos aí, para que você possa acompanhar. Eu tenho aqui uma transcrição, uma versão que foi feita para piano
pelo Robert Schultz, tá bom? Ela não foi escrita, ela é originalmente para cordas e para órgão, então ela não era para isso aqui. Então foi feita uma adaptação dessa versão aqui. É essa aqui, ó, vou tocar um pedacinho para você, ó. E aí vai. Então essa é uma versão do adágio, tá bom? Ela é muito bonita, provavelmente você já ouviu esse tema dessa música aqui, né? Que você agora sabe que é do Remo Giazzotto, ou Giazzotto, não sei ao certo como pronuncia o sobrenome dele. Mas, enfim, vamos lá, você percebeu que ela é um andamento bem lento. Começa agora a analisar essa música comigo. Vamos aprofundar o nosso olhar sobre as exigências que a gente precisa ter quando estamos estudando esse repertório. Ela é uma música ternária. Então ela tem esse balanço do baixo aqui, ó. E aí vem, né? Bem lenta, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui acabou a primeira frase. Então ela começa com como se fosse uma espécie de introdução, mas não é, né? Esse primeiro acorde que é colocado aqui é um acorde de Sol menor. Essa música ela tem Si e Mi bemol na armadura, você pode ver, tá? Na escala de possivelmente Si bemol ou Sol menor, mas na verdade a tonalidade dela é Sol menor. Ela é melancólica, né? Ela é uma sonoridade mais fechada, típica da sonoridade de uma tonalidade menor, Sol menor. E é uma espécie de introdução, mas na verdade acontece uma coisa muito bonita aqui nessa música, que está no caminho do baixo. Olha para a pauta onde tem a clave de Fá. Começa com baixo de Sol, que desce lá embaixo, né? Depois o acorde faz um baixo de Fá. Tem um caminho aqui, ó. Tem uma melodia, Mi bemol, embutida em cada compasso. Ré. Tem uma escala, Dó sustenido e Ré e Sol. Ou seja, ele começa na tônica de Sol menor, desce até o Dó, que é a subdominante, ele vai até Dó menor. Então, Sol, Fá, Mi bemol, Ré, Dó. Aí ele faz esse Dó ser sustenido para criar ali uma tensão típica da preparação para cair no Ré, que é o acorde dominante, e volta para o Sol. E essa é a primeira frase da música. Então, quando a gente pensa, tô fazendo um acorde aqui na mão direita,
e tá uma introdução, na verdade já tá rolando o balanço melódico que tá na linha do baixo. Aí começa aqui, ó. Bem bonito isso aqui. Mas tem o baixo rolando ali, o Ré e o Dó. Agora cria uma tensão um pouco maior, porque esse é um acorde diminuto, que é o Dó sustenido, e cai no dominante. Essa foi a primeira frase, que é uma espécie de frase introdutória, que aí começa o tema. Agora, a partir desse momento que está escrito expressivo, tá vendo aí na segunda pauta, o quarto compasso? Começa aí expressivo, esse é o tema A da música. Ré, do, si, lá, sol, sol, fá, mi, ré, do, si, lá, lá, sol, sol, fá, sol, mi, fá, ré, mi. Olha que bonito que acontece aqui. Eu estou aqui na terceira pauta, no quarto compasso da terceira pauta. Se você olhar o compasso 3, o anterior desse, ainda nessa terceira pauta, o compasso 3, é esse momento de clímax aqui do sol, a melodia sol, fá, sol, mi, fá, ré. Ela resolve aqui, mas ao ela resolver nesse quarto compasso, tem uma voz interna, tem um contracanto que é esse ré. Do, ré, si, do, lá. Então uma voz aqui chamou sol, fá, sol, mi, fá, lá. Aí vem a resposta, um contracanto. Você pode reparar que essa frase aqui, ela tem um volume maior. Ela tá no clímax. Ela é meio piano e a outra é piano, porque ela é um contracanto. Aí vem de novo a primeira voz. E ela resolve, mas já emenda um contracanto, que tá em piano. E aí vem de novo. E de novo o contracanto. Pronto. Acabou a primeira parte aqui. O primeiro... Nem que acabou, na verdade. O primeiro tema foi todo apresentado. Então, no final da primeira página, a gente fecha essa ideia temática que começou ali na segunda pauta, quando ele começou. Ré, do, si, lá, sol, sol. Essa ideia que tá lá, ó, no segundo compasso, ela só vai concluir aqui. Opa, errei a harmonia. Começa o contracanto, ó. Resposta de contracanto. Vem de novo. Resposta de contracanto. É muito bonita as respostas. Aí vem de novo. E vai aqui preparar. E agora vai entrar na segunda parte, né? O segundo tema. Isso aqui é uma ponte, ó. Isso prepara esse momento. Essa parte aqui, ó. É outra frase da música. O outro tema, né? E aí parou. Na segunda página, parou no finalzinho da segunda pauta, apresentou essa segunda frase, esse segundo tema melódico. E essa é a parte A da música. Então tem duas frases, né? A primeira frase.
a segunda frase está na tônica, está em sol menor. A primeira frase está na tônica, em sol menor. E quando a gente vai para a segunda frase, lá na segunda página, já está na região da subdominante, está em dó menor. Dó menor. Então a segunda frase na região da subdominante. Tudo bem, tá aí. Então você está entendendo a forma da música, o que o compositor pensou. Daí tem na terceira pauta um momento de cadência, tá vendo? Isso aqui, nessa versão desse arranjo aqui, o arranjador, que foi Robert Schultz, escreveu essa cadência aqui no meio. O que é uma cadência? A cadência era uma parte nos concertos onde o compositor permitia que o músico demonstrasse a virtuosidade dele. Então a cadência é o que hoje a gente tem como a parte do improviso. Sabe que quando a gente está tocando um tema popular e de repente tem aquele trechinho, vamos improvisar aqui? A cadência era isso, era esse momento de liberdade do intérprete, onde ele podia mostrar toda a destreza que ele tinha, o domínio virtuosístico que ele tinha do instrumento. Então geralmente a cadência tendia a ser trechos mais rápidos, mais ágeis, notas para cima e notas para baixo. Só que, claro, você vai contextualizar o improviso no estilo da música. A cadência, às vezes, era escrita. O compositor, às vezes, escrevia também para ajudar o músico, né? Nem sempre estava escrita. Mas depois de um tempo começou a ser escrita. Então, aqui tem uma cadência escrita. Então, esse é um trechinho aqui que é como se fosse uma preparação para ir para outro lugar e uma certa oportunidade de mostrar domínio técnico do instrumento. Então, começa... Não tem mais o tema melódico. E vem. E começa aqui, né? Arpejo. E aí vem de novo. Você percebe, ó? Não tem melodia. Tá vendo, ó? Estou na terceira página. De novo arpejo de Fá menor. E por aí vai. Até que vai voltar o tema só no final da terceira página. Mas eu tô te apresentando tudo isso por quê? Porque eu quero que você comece a entender a forma dessa música. Então até agora você viu a parte A, 2 temas, uma parte de cadência. O que é estranho nesse arranjo aqui é que a cadência tá agora, né? No começo ainda da música. Não é comum isso, tá bom? Era comum se escrever a cadência lá pro final, no final, para terminar a música. Mas o arranjador colocou a cadência aqui, nessa versão para piano. Tudo bem até aí. Agora você pode estar pensando, uma vez que você tá vendo ali que eu tô olhando a música, tô enxergando qual é a lógica dela, enxerguei qual é a tonalidade, enxerguei que a primeira frase está em cima da região ali de sol menor, enxerguei que a segunda frase está em cima da região de dó menor, já vi uma parte da cadência, vi que a cadência ela está fundamentada em pequenas frases e arpejos de acordes. Você está percebendo que eu estou tentando entender a textura, eu estou tentando entender a linguagem, a estrutura da música. Vi que tem uma parte contrapontística aqui, muito clara na primeira frase, quando tem isso aqui. E essa resposta. Então você está percebendo que o meu olhar na hora que eu estou lendo, na hora que eu estou estudando essa música, na hora que eu estou aprendendo, que eu estou dominando ela, está sendo um olhar que tenta entender a lógica da música. O que o compositor pensou e como que surgiu essa ideia criativa. É muito importante que você se acostume a fazer isso também. Analise as suas músicas. Cada música parte de uma fonte criativa. Que fonte é essa? Parte de elementos rítmicos específicos, de elementos melódicos e harmônicos específicos. O compositor seleciona do que ele conhece, do que ele é familiar para ele. É daí que vem a criatividade. Você tem que encontrar essa fonte. Entendeu? Isso é muito importante porque vai direcionar o teu entendimento da música para te preparar para o estudo. Agora, uma vez que você entendeu a tua música que você está estudando, você já fez toda uma análise dela, já está se apropriando do entendimento da lógica do compositor, vem a questão: o que eu preciso saber quando eu vou tocar uma música lenta? Quais são os cuidados que eu tenho que ter ao estar estudando uma música lenta?
O primeiro cuidado que eu tenho que ter é a firmeza de pulso. Por quê? Como ela é lenta, a tendência é que a gente perca a continuidade do pulso é grande. Especialmente quando você tem várias notas para colocar dentro do pulso. Às vezes a gente perde a firmeza de pulso 1, pulso 2, pulso 3. E assim, não adianta falar coloque o metrônomo, não funciona muito bem só assim, não é tão simples assim. Essa sensação de manter o pulso está muito envolvida também com você entender o contorno melódico. Por quê? Porque se é uma música lenta, ela é uma música expressiva. A preocupação aqui é a expressividade que você vai passar. Então, eu tenho que estar preocupada com essa ideia metronômica? Claro que eu tenho que estar preocupada com esse sentido de 1, 2, 3, claro que eu tenho que estar aqui. Só que se eu engesso com uma pura preocupação, com um puro olhar rítmico, a expressividade que é explorada nessa música lenta se perde. Então ela começa a ficar muito chata. Por isso que é muito importante entender isso aqui. Por exemplo, eu tô aqui, né, ó. Eu tenho que já entender isso, ó. Baixo. Tem esse baixo aqui, ó. Olha, eu tô no pedal errado, por isso. Esse baixo aqui. Esse baixo, no pulso 2, ele tem que funcionar para mim como uma alavanca para ir pro próximo. Ó. 2, 3. 2, 3. Eu tenho que sentir nesse caso, esse 2 impulsiona o 3. E esse 3, pode ver que ele entra no eco do 2. Ó. 1, 2, eco. O que entra no eco? É suave. Se eu faço isso, ó. Isso é o que está marcado. Está marcado piano. Tá vendo? A dinâmica piano. Eu posso tocar tudo com a dinâmica que está marcado. Veja a partitura. Tá marcado, piano. E aí, se eu for me preocupar só com isso, eu não olho o contorno e a expressividade. Eu fiz tudo bem ritmado, mas bem piano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Fica feio. 3. 1. Fica murcho. 3. 1, 2. Então, eu preciso entender que quando tá numa região de piano, é suave, certo? Mas dentro do suave vai ter momentos de mais projeção de som, de mais brilho e de menos. E aqui, esse baixo, ele é um momento que me permite esse chamar o outro acorde. Eu tenho que escutar ele reverberando, esse tum. Até porque, por meio dele, eu escuto com clareza a escala, né? Mi bemol agora. Aqui, ó. E também tem isso, né? Ó. Essas pequenas fusas. Isso aqui. Isso também. Isso merece ter mais brilho do que ser tão piano. Ela pode ter mais projeção, para que depois eu faça suave de piano e tá tudo bem. Mas eu mostro aqui, ó. Mostro aqui, ó. Porque eu tenho que estar muito firme do cantabile, da expressividade dessa frase. É uma música lenta, então eu vou explorar essa expressividade. Isso não é uma preocupação que eu tenho, por exemplo, quando eu estou tocando chorinho. Não é essa preocupação que eu tenho de explorar, vou deixar mais cantado, um pouco mais de volume aqui nessa mão. Eu tenho que deixar um pouco mais de volume? Tenho. Porque isso faz destacar. E aqui um pouquinho menos. Não precisa, ó. Aqui o movimento de fusa dá destaque. E aqui pode ser mais suave.
até porque aqui contorna a frase, né, o final da frase. De novo. Aqui de novo, porque é um acorde diminuto. O acorde diminuto é um acorde de preparação, é um acorde tenso. Então eu presto atenção nesses elementos e uso isso na minha interpretação. Tanto que você vê que o arranjador aí escreveu agora expressivo. Vai começar a frase e ele quer que soa essa expressividade. Então eu tenho que me preocupar com a firmeza do pulso, mas eu tenho que também ficar firme na frase. A minha frase, ela tem que sentir isso, mas eu tenho que cantar ela. Mais suave agora. Então, eu preciso sim lembrar que a minha preocupação de firmeza de pulso, ela não pode ser puramente metronômica, ela tem que estar apegada à expressividade e dentro da possibilidade do repertório, presta atenção, dentro da possibilidade do repertório, essa expressividade vai esbarrar na prática do rubato. Por quê? O rubato é aquele momento onde você rouba um pouco de tempo metronômico, você sai do metrônomo, você dá uma afrouxada, faz mais lento, depois você volta. Então, dependendo do repertório, você consegue explorar isso também. Alguns compositores, em alguns períodos históricos, permitem que você saia da questão metronômica, tá bom? Então, é isso. Para tocar música lenta, eu preciso aprender a prestar atenção no contorno melódico, na expressividade da frase, a entender as nuances dinâmicas que não estão escritas na partitura e que eu preciso buscar nos meus dedos, no meu instrumento, dos planos sonoros, onde eu sei que às vezes algum baixo, como nessa música aqui, esse baixo que foi lá, ele tem que soar, ele não pode ser tão apagadinho porque ele impulsiona o movimento, né? Você vê que interessante, uma outra curiosidade, quando a gente aprende sobre a acentuação ternária, o compasso ternário, a gente aprende que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, e de fato é. Mas eu sempre digo para os alunos que essa acentuação ternária aqui nunca é de fato um forte que você faz no pulso 1. Na verdade é um peso harmônico, um peso de mudança de acorde que acontece naturalmente. Então o 1 ele é mais pesado. E aí você vê que realmente não é esse acento nessa música. Porque o 2 recebe mais um acento, porque na verdade ele recebe um pouco mais de destaque sonoro, tempo 2, do que o 1 nessa. Porque o 2 é o momento de você destacar. É aquele destaque. Dentro de uma região de piano você destaca para poder mostrar o contorno da frase. Tá vendo? O 2 ele ganha um peso. É uma nota que você tem que prestar atenção. Presta atenção nela. Agora a partir do tema aqui não, né? Aqui na hora que entra o tema, o baixo não tem mais isso, porque é apenas uma manutenção. O baixo fica apenas repetindo. Ok? Não é simples a gente pensar nesse contorno melódico e nessa expressividade. Ela exige que a gente se apoie em conhecimentos harmônicos, em conhecimentos da estrutura melódica. A gente vai precisar se apoiar em tudo isso mesmo. Ela vai exigir que você expanda o teu olhar sobre a música. Acho que tem alguém que deve estar chamando, pode ir lá, é uma entrega aqui mesmo, tá ok? Ela exige que você tenha um entendimento maior dessa parte musical, porque senão você fica apenas pensando em como que você poderia conseguir explorar a dinâmica. Mas muitos alunos falam para mim assim, Dani, quando eu vou explorar a dinâmica,
minha mão não consegue me obedecer, eu não consigo fazer a minha mão realmente tocar planos sonoros diferentes, eu toco um som duro, um som quadrado, fica estranho, pra mim não faz muito sentido da dinâmica, sabe? Mas é porque a gente precisa dessa base de entendimento harmônico associado com o nosso ouvido. Quando eu falo assim, a gente precisa entender de harmonia, de fato a gente precisa conhecer os acordes realmente, a gente precisa entender os porquês deles estarem ali, mas o nosso ouvido tem que ser preparado para reconhecer as sensações do encaminhamento dos acordes. Quando o nosso ouvido passa por esse processo de prestar atenção nessa sutileza de condução sonora, de fato a gente consegue começar a buscar isso na hora que a gente toca. A gente começa a perceber isso na hora que a gente toca, entende? Então essa sutileza precisa ser buscada gradativamente, com conhecimento, vivência desse conhecimento, aplicação no ouvido, para que de fato a gente depois veja esse processo de construção interpretativa nascendo. Você pode pensar, Dani, mas quem estuda pensando em tudo isso ou pensando dessa forma? Quem faz isso, Dani? Quem tem mais entendimento amplo da música. Quando você tem esse entendimento amplo, não tem como você separar. Você entende, você reconhece os elementos por trás da música, você não tem como esquecer isso. E não tem nem porquê, já que isso facilita com que você transcenda logo o processo da leitura, que você saia logo daquela pura leitura musical e comece a entrar num processo de engatar a interpretação, a sonoridade que você vai tirar. E é muito mais difícil interpretar com uma sonoridade bonita, cuidada, bem conduzida, do que tocar rápido. É muito mais difícil. Porque quando a gente toca rápido, a gente possibilita a ideia de deixar algumas coisas meio mais ou menos, sabe? Tudo bem se ficar meio mais ou menos. Não é tão percebido. Mas quando você toca lento, tudo presta muita atenção, tudo chama muito atenção. A intensidade de uma nota chama muita atenção. Então, é preciso ter bastante cuidado com a sonoridade que você produz. Eu sei que talvez você deve estar pensando assim, Dani, mas eu não toco piano. Eu não toco piano, não toco essas músicas aí, Dani, isso não se aplica a mim. Leia do engano. E como se aplica? Porque isso aqui se aplica a qualquer instrumento. Eu demonstrei para você no piano, que o piano é o meu instrumento, é o instrumento que eu sei tocar. Mas isso aqui é um entendimento que a gente leva para qualquer instrumento. Inclusive, se você pesquisar esse adágio de Albinoni, aí, adágio em sol menor, na internet, no YouTube, você vai encontrar diferentes intérpretes e muitas outras versões instrumentais. Aí você vai encontrar outros músicos tocando e você vai ver também essa questão de condução desses planos, da frase. Você vai ver que a questão do ritmo muito firme está amarrada a uma expressividade, a uma preocupação de conduzir as frases, não é uma preocupação metronômica. Você vai perceber um diálogo melódico muito grande, e esse diálogo sendo mantido pela base de sustentação harmônica. Isso se aplica a qualquer instrumento. Se você toca violoncelo, vai funcionar para você. Se você toca acordeon, vai funcionar para você. Se você toca clarinete, vai funcionar para você. Se você toca flauta, funciona para você. Se você toca teclado ou piano, funciona para você. Violão, não importa. Dependendo do repertório que você tem, é preciso que você tenha esse olhar exatamente. Assim, eu preciso cuidar de cada nota, do tempo que eu toco essa nota, da sonoridade que eu tiro ela, do contexto harmônico em que ela está, dos movimentos cadenciais, porque olha só, olha que interessante, existe aqui ó, quando a gente tá lá, volta o teu olhar para a partitura de novo, quando a gente tá naquele trecho que tem um contracanto, aqui, quer ver, ó, na terceira pauta, começa no terceiro compasso da terceira pauta, quando você vê esse trecho aqui, ó, que aí vem aqui a resposta, né, do contracanto, existe um movimento cadencial. Que movimento cadencial? Estava em sol menor, foi para dó. Estava em fá, foi para si. Estava em mi bemol, foi para lá. Estava aqui em ré, foi para sol. Existe uma curva sempre de dominantes, é 5-1, né? Tava em sol, não é bem um dominante, que é um sol menor, mas a relação é de quinta. Sol resolveu em dó, fá resolveu em si,
Mi bemol resolveu em Lá bemol. É Lá bemol? Ah, não é Lá bemol não. Mi bemol resolveu em... Nossa, que interessante. Resolveu em Lá. O Mi resolveu em Lá. Isso, olha que interessante, quebra a previsibilidade. Porque Mi bemol iria resolver em Lá bemol. Mas aí sai fora da curva harmônica dessa tonalidade, né? Então desse Mi foi para Lá, de Lá foi para Ré, Sol. Então esse Lá aqui, diminuto, que preparou Ré e foi para Sol, é uma curva cadencial para fechar a frase. Então tinha um movimento de dominante que resolve, dominante que resolve. Aí você acha que vai continuar, mas não. E aí começa a preparar aqui a expectativa e resolve. Só que resolve sem resolver. E para no dominante. Então você percebe um aumento de tensão na dinâmica que não está escrito. Só está escrito, se você observar a partitura, está escrito P e mezzo piano, MP. Piano e mezzo piano, só. Mas existe uma gradatividade, porque existe aqui um Sol que vai para Dó, um Fá que vai para Si, um Mi que vai para Lá, um Si, Dó, Ré. Ah, que bonito! Acabei de reparar também, ó. Lá, Si, Dó, Ré. Tem um movimento de baixo na harmonia. A hora que estava no Mi bemol, Lá, Si, Dó, Ré. Existe esse aumento de clímax, vai aumentando a dinâmica, fica mais forte. Por quê? Porque a progressão, a cadência harmônica vai conduzindo para a tensão do dominante. Então, tocar lento significa analisar, reconhecer tudo isso e tirar a sonoridade com muito cuidado e com muito entendimento de como ficaria mais interessante. Porque se eu não faço tudo isso, a música fica muito xoxa. Ela vai ficar assim, ó. Tem expressividade. Ao passo que quando tá aqui, já resolveu. E aí você leva e prepara aqui, né? E agora é tudo lindo, porque assim você resolve aquela tensão. Entende? Explorar a expressividade e possibilitar uma interpretação musical que você constrói, porque você vai pesquisar som. Você vai se gravar, grava o seu estudo, escuta, compara com a sonoridade interpretativa que você escutou lá daquele músico, vê os momentos em que ele faz esses crescendos, tenta entender por que ele faz esses crescendos, ele faz esses diminuendos, esse contorno melódico, e você vai começar cada vez mais a entender como explorar essas nuances sonoras no teu instrumento, vai entender a intenção do compositor e isso vai aprofundar a tua interpretação musical nos repertórios lentos. Esse é um desafio, mas é uma oportunidade ótima quando a gente estuda músicas lentas. É aí que a gente tem cada vez mais a oportunidade de desenvolver sonoridade, refinar a nossa expressividade. O que não acontece quando a gente está tocando músicas rápidas, onde o objetivo e a oportunidade de aprendizado está em outro foco, não está nessa expressividade, tá bom? E olha, se tiver que colocar na balança, é mais difícil e mais demorado construir essa expressividade.
Por isso, capriche, amplie a tua busca de entendimento musical, da música como uma linguagem, para que de fato você tenha recursos e ferramentas aqui dentro de você que te auxiliem nesse entendimento e nessa pesquisa que você vai fazer no teu instrumento. Cada dia que você estudar, vai ser um dia que você vai dar mais um passinho para construir uma sonoridade cada vez mais bonita e mais sentimental, que é o que você precisa colocar no instrumento. Por isso que é importante se gravar, porque você vai escutar depois e falar, nossa, ainda tá meio dura a sonoridade, como que eu consigo buscar mais isso? E aí esse conhecimento vai ali aflorar, ele vem para fora, literalmente, assim, de dentro de você. Claro, se você está buscando esse conhecimento musical, essa bagagem, vivenciando ela em paralelo com o teu estudo musical, tá bom? Eu espero que você tenha gostado da nossa vitrola musical com esse adágio de Albinoni aqui, que você tenha se sentido inspirado e desafiado para cada vez melhorar mais e mais a tua sonoridade interpretativa, que se aplica a qualquer instrumento e até em qualquer gênero. Depende, por exemplo, se você fala, Dani, vou fazer isso num frevo, fala sério, não se aplica a qualquer gênero. Calma, que de repente você pode fazer versões diferentes, né? Quando eu falei que se aplica a qualquer gênero, calma, a gente tenta algumas coisas para se resguardar, sim, não é bem assim, mas se aplica a qualquer contexto, especialmente se você estiver no âmbito de fazer alguma versão, algum momento ali de um solo mais bem cuidado, tá bom? São habilidades que você vai desenvolver com esse tipo de repertório mais lento. E eu desejo que você aprecie e curta muito esse processo de construir e de refinar a tua sonoridade, porque isso desenvolve o teu ouvido, tá bom? Deixou o teu like aí já? Se você curtiu, deixa o teu like, porque isso ajuda muito o canal, ajuda para que outras pessoas encontrem essa aula depois, sem contar que ajuda muito para que eu saiba que você está curtindo esse tipo de assunto. Então, deixa o teu like, põe teus comentários aí o que você achou dessa vitrola, que a gente se encontra na próxima aula, combinado? Fica com Deus e até mais, hein? Tchau, tchau!